Olá pessoal, tudo bom? Olha que surpresa, olha quem está aqui. Sou eu, professor Kelvis. Então, neste período aí de pandemia, nesse período triste, nesse período, eu diria incerto, até em certa medida, espero que vocês estejam bem dentro de suas casas, estudando bastante, que a vida segue de alguma forma, tá? A vida sempre encontra um caminho, nós devemos encontrar esse caminho para seguir em frente. Então esta é a surpresa, nós vamos então nos ver desta maneira, através de videoaulas, como essa aqui, gravada, não é uma live, tá? Então ela não será editada, então se ocorrerem erros aqui, nós vamos tentar corrigir, então, aqui mesmo. Caso eu não perceber, aí depois nas videoaulas, ou pela agenda, ou por e-mail, vocês podem mandar as perguntas para que eu possa corrigi-lo, tá bem? Tá ok? Então vamos lá. Pelo que eu percebi no livro didático de vocês, vocês iniciaram pelas revoluções inglesas, né? Ou seja, o que foram as revoluções inglesas? A Inglaterra tentou, né, através disso, de forma consciente ou inconsciente, entre aspas, organizar o barraco. Como assim, professor, organizar o barraco? Sim, eles precisaram deixar bem definido qual era o modelo, qual o modelo ideológico, qual o modelo político, qual o modelo econômico que governaria a Inglaterra. Só que para isso, cabeças iriam rolar, literalmente, tá? As revoluções inglesas, então, são divididas em 3 etapas. A primeira etapa, nós vamos ter... Perdão. Chegou uma mensagem ali no celular e eu fui tentar ler e perdi a linha do raciocínio. Mas vamos lá de novo. Dividido em 3 partes, 3 etapas. Primeira etapa, a Revolução Puritana, depois a Revolução Gloriosa e depois a Revolução Industrial. Esta última, então, ela vem consolidar um modelo ideológico que irá governar a Inglaterra desde a data da Revolução Gloriosa até os dias de hoje, até 2020. E antes que me perguntem se a Elizabeth, a atual rainha da Inglaterra, se ela é a mesma rainha lá da época dos Stuart, não é a mesma, tá, gente? Eu sei que já virou meme, já virou piada na internet, mas ela não é a mesma rainha, tá, gente? Até que lá aconteceu em 1500 e Guaraná com um rolho, e nós estamos em 2020. Não teria como ela ainda estar viva, a Rainha Elizabeth I. A Rainha Elizabeth, a Virgem, apelido dela, e Rainha Elizabeth, a Branca. Elas tinham esses 2 apelidos, tá? Não é a mesma. Mas depois a gente fala um pouquinho sobre ela. Vamos lá. Eu estou dando uma olhada no meu roteirinho aqui. Então, o ano passado nós estudamos nas aulas de história sobre o absolutismo. O que foi o absolutismo? Quem é que lembra aí? Levanta o braço e quem lembra? Levanta. Não estou conseguindo ver, não estou enxergando. Não dá para ver, né? Infelizmente. Mas eu sei que alguns alunos aí, quem sabe, um corajoso, uma corajosa, iria responder que, professor, foi quando, no final do feudalismo, o rei, que muitas vezes era só uma figura pequena, sem poder, dono de um feudinho bem pequenininho, ele acabou fazendo o quê? Ele acabou organizando, anexando todos os feudos, porque ele fez justamente uma parceria com a burguesia da época, fez uma parceria com a Igreja Católica, com o clero, e também, precisando de um apoio político, fez uma parceria com a nobreza, que nós podemos chamar também de aristocracia, tá? Só que ele governando esses 3 aí, ele seria um rei absoluto. E nós vimos também as teorias, né? As teorias que provam, vamos dizer assim, por que os reis são reis. Mas a mais famosa de todas é a teoria do direito divino dos reis, do Jacques Bossuet, que vocês lembram bem, principalmente do sobrenome dele, né, Gresa? Seus malandros. Vamos lá. Então, absolutismo é quando um rei, de forma bem singela, bem simples, é quando um rei manda, quando o rei tem o poder absoluto. O que ele diz é lei. Então, acima do rei apenas Deus, abaixo do rei está todo mundo. Isso é o absolutismo. Bom,
Só que a Inglaterra, ela nunca foi assim, ela teve momentos absolutistas fortes, principalmente na dinastia Tudor, que era da família da Elizabeth I, tá? Principalmente naquela dinastia. Mas em 1215, eles tiveram lá um problema no reinado de Eduardo, alguma coisa, e o parlamento, né, o que seria equivalente ao nosso Congresso Nacional, ele vai declarar, vai ser criada a famosa Carta Magna. Carta Magna, tá? Em 1215, onde esta carta, em linhas gerais, ela limitava o poder do rei. Onde o rei poderia governar, sim, sendo absoluto, sim, mas para algumas coisas ele deveria convocar o parlamento, que este parlamento ele não ficava ativo o tempo todo, como é no Brasil, e para poder, tipo, aumentar impostos. Ele teria que chamar o parlamento, convocar o parlamento para poder aprovar essas leis, tá ok? Bom, para saber quem vai mandar na Inglaterra, então, serão necessários alguns conflitos aí. E o primeiro conflito que a gente vai ver, que é a Revolução Puritana, que seria a primeira, vamos dizer, primeira da lista das revoluções inglesas. Então, de um lado, nós vamos ter, dentro dessa ideia de dicotomia, dividir em duas partes. O ser humano gosta muito de fazer isso porque ele considera que isso seja, na realidade é mais fácil para a gente entender, né? Como no Brasil agora, por exemplo, ou tu é uma coisa ou tu é outra, né? Não estamos aqui defendendo nenhum lado, mas isso é bem evidente. No Rio Grande do Sul, então, nem se fala. Ou tu é gremista, ou tu é colorado, ou tu é colorado, ou tu é gremista. Então é muito mais fácil tu fazer a dicotomia, dividir em duas partes, excluindo as outras pessoas que pensam de forma contrária. Então nós vamos ter na Inglaterra, de um lado, a aristocracia, a nobreza, representando, então, quem representa este time é o rei, e do outro lado, que é o parlamento, nós vamos ter principalmente, a burguesia representando. Então, de um lado tem o rei e do outro tem o parlamento. E são esses dois atores, vamos dizer assim, que irão brigar, que vão entrar em luta, e muita gente vai morrer, principalmente na Revolução Puritana. Bom, vamos falar um pouquinho dos Stuart. Perdão, errei o sobrenome. Dos Tudor, da dinastia Tudor. Dinastia mais absolutista da Inglaterra. Principalmente na figura da Elizabeth I. Tá? Elizabeth I, que não é a Elizabeth de hoje. Lembre que eu estou dizendo, não é a mesma. Muito bem, por que temos que falar dela? Porque dela, a Elizabeth, mas principalmente do pai dela, o Henrique VIII. Vocês lembram dele? Que eu até brincava que ele era o rei safadinho, entre aspas, aí, um rei malandro, né? Em que sentido? Então ele tinha dois motivos para poder, vamos dizer, criar uma nova religião. Então a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tinha o controle, o comando, vamos dizer, da Inglaterra, na questão espiritual. Mas vem nessa onda aí da Reforma Protestante, que vai acontecer em 1517, no que hoje seria a Alemanha, enfim. O Henrique VIII vai se utilizar de duas justificativas para tentar, vamos dizer, surrupiar, confiscar, né, os bens da Igreja Católica. Primeiro motivo, é aquele motivo que a gente já comentou, ele queria se separar da esposa, e aí ele foi consultar o Papa, e o Papa disse que não poderia, né, não poderia haver um divórcio aí. O motivo que ele queria isso, porque a esposa dele não daria um filho homens, né, somente filhas mulheres para ele. Então ele quis se separar. O que ele faz? Ele pega e cria uma nova igreja, o Henrique VIII vai criar uma igreja chamada Igreja Anglicana. E o nome anglicana, como você sabe, tem a ver com o povo, um dos povos que fundaram a Grã-Bretanha, né, que era o povo anglo. Daí que vem o nome Inglaterra. E daí que vem o nome Igreja Anglicana. Tá? Então ele cria uma nova igreja, ele vai expulsar, em certa medida, o comando da Igreja Católica da Inglaterra, mas na realidade o objetivo real era confiscar os bens da igreja. E ele acaba se separando e casa novamente. E antes que me perguntem, com a sua segunda esposa, ele continua tendo filhos
filhas mulheres, não teve filhos homens. Tanto que quem vai assumir o trono em seguida à morte dele será a Elizabeth. Muito bem. Então, criação da igreja anglicana, tá? Na Inglaterra, lá de 1600 e pouco, 1500 e pouco, século XVI e século XVII, nós vamos ter a aristocracia, a nobreza, que era os maiores fiéis em quantidade, em números, né, de fiéis da igreja anglicana. Do outro lado, nós teremos os puritanos, que é uma vertente do calvinismo, lá daquela onda do surgimento da igreja luterana. Tá? Qual é a ideia dos puritanos que tem lá na Inglaterra? É tentar, de alguma forma, retornar aos princípios dos primeiros cristãos. Ou seja, realizar a sua fé através de uma maneira mais simples possível, como na época de Jesus Cristo. Essa era a ideia deles. Então, outra dicotomia aí, outra dicotomia. Tu vai ter de um lado a igreja anglicana, a aristocracia, a nobreza, e do outro lado tu vai ter a burguesia, principalmente, com a religião puritana. Então, uma outra dicotomia. Muito bem. James Stuart, em 1567, assume como rei da Inglaterra, tá? E ele utilizou o nome de Jaime I. Ele é da dinastia do sobrenome Stuart. Ele vai tentar governar de forma absoluta. Absoluta. Ele vai querer governar porque eu sou o rei e o resto tem que me obedecer, tá? Então ele tinha a justificativa do direito divino dos reis. Sim, ele vai se utilizar da teoria do Jacques Bossuet, que dizia que o rei era rei porque Deus quis que fosse rei. E ponto final. Se tu fosse contra isso, tu estaria sendo contra Deus. Então seria bom obedecer o rei, tá? O que ele vai fazer, o Jaime I? Ele vai começar a perseguir geral. Todo mundo que era contra ele vai perseguir. Ele criou regras sobre o comércio de tecidos, ou seja, ele vai aumentar impostos sobre a produção, sobre a comercialização dos tecidos. E adivinha quem era proprietário das fábricas, manufaturas, não fábricas, as manufaturas de tecidos? Justamente a burguesia. Então os burgueses já vão ficar meio assim com ele no início. Fora isso, ele ainda vai perseguir principalmente os puritanos, os não anglicanos e outras religiões também, mas principalmente a religião puritana. Então ele vai perseguir os puritanos e ele vai criar regras, vai cobrar taxas sobre a produção de tecidos. Então tá feita a coisa. Resultado disso tudo que a gente vai ter será um descontentamento geral, tá? Mas não vai ter guerra, não vai ter nada, o povo vai ficar descontente, mas vão seguir vivendo. O Jaime I morre, presta bem atenção nos nomes. Jaime I morre e aí entra Carlos I, filho de Jaime I. Para a gente que está estudando agora, seria muito mais fácil se o Carlos I tivesse escolhido o nome de Jaime II, mas não escolheu. Ele optou por ser Carlos I. O que ele vai fazer, o Carlos I? Ele vai ainda mais, ele vai aprofundar, vamos dizer, ele vai aprofundar, deixa eu pegar minha colinha aqui, ele vai aprofundar ainda mais a cobrança de impostos. Exatamente, mais ainda a cobrança de impostos. A burguesia vai reclamar muito, muito. Mas para deixar a coisa oficial, de acordo com a Carta Magna lá de 1215, o rei deveria convocar o parlamento para que o parlamento oficializasse esse aumento de impostos, esse aumento na carga tributária, tá? O que o parlamento faz quando é convocado? Ao invés de eles fazerem o que o rei estava pedindo, eles vão simplesmente eles irão não dar bola para o rei, não vão aumentar os impostos, vão fazer uma outra lei. O que eles vão fazer? Eles vão escrever a lei chamada Petição dos Direitos. Isso em 1628. Em 1628. Em linhas gerais, essa lei falava o seguinte: ninguém, nenhum homem, nenhum cidadão inglês
será obrigado a pagar nada sem aprovação do parlamento. E ainda colocaram dentro desta petição de direitos a obrigatoriedade, que o rei não tinha esta obrigação, a obrigatoriedade de convocar o parlamento pelo menos de 3 em 3 anos. Vamos de novo. O rei convoca o parlamento para oficializar essa cobrança de impostos. Vai exigir que o parlamento faça isso, ok? O parlamento não faz isso. O que o parlamento vai fazer? O parlamento vai criar uma lei diminuindo direitos do rei, vamos dizer assim, e obrigando o rei a convocar eles, o parlamento, ou, entre aspas, a burguesia, de 3 em 3 anos. O que vocês acham que o rei fez? Estou esperando a resposta. O que vocês acham que o rei fez? Não ficou nada feliz, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fechar o parlamento à força. Ele vai mandar tropas para a sede do parlamento, vai retirar todo mundo de lá e vai mandar todo mundo para casa abaixo de laço, né? Através da violência. E ele vai proclamar, então, o absolutismo, enfim, de maneira irrestrita na Inglaterra. Ou seja, rasgando aquela primeira lei lá de 1215, a Carta Magna, onde limitava os poderes do rei. O resultado desta briga entre a aristocracia, liderado pelo rei, e do outro lado tu tem o parlamento, principalmente formado pelos burgueses, tu vai ter um atrito gigantesco. E todo esse clima de tensão vai chegar a uma guerra civil. Esta é a Revolução Puritana, aonde dentro da Inglaterra tu vai ter uma guerra civil, onde tu vai ter inglês brigando contra inglês, pessoas irão morrer, muitas pessoas morrerão, inclusive, mas isso é uma outra história para uma outra aula, que será a nossa próxima aula, tá? Daí eu falarei sobre a Revolução Puritana, do seu desenrolar até seu final, e depois a gente vai então para a Revolução Gloriosa. Para quem não assistiu ainda, assista o Alice no País das Maravilhas, lá, o Glorian Day. Glorian Day. O que tem a ver o Glorian Day com a Revolução Gloriosa? Tá? Beijo para vocês, se cuidem, fiquem dentro de casa, estudem e até breve.